Bom dia, pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje nós teremos uma atividade na página 63 de matemática e uma também na página 63 de português. Vamos lá? Na de matemática, nós veremos sobre possibilidades. Possibilidades são os jeitos que a gente pode fazer combinações. Por exemplo, se eu tenho um tipo de pão e dois tipos de recheio, eu tenho duas combinações que eu posso fazer. Aqui, ó, vamos ver um pouquinho mais sobre como escolher um uniforme de futebol. Carla e suas amigas estão formando um time de futebol feminino para participar do campeonato na escola. Elas foram a uma loja para escolher o uniforme do time e encontraram as seguintes opções. Então nós temos uma camisa verde, uma preta e uma vermelha. 3 camisetas e 2 shorts, um azul e um preto. As meninas ficaram em dúvida e fizeram combinações para decidir qual ficaria melhor. Veja uma das combinações que elas fizeram. Camiseta vermelha com bermuda azul. Então, olha só, aqui elas têm 3 camisetas e 2 opções de bermuda. Então, elas podem fazer várias combinações. Ó, camisa verde com short azul, camisa verde com short preto. Ou então, as 3 camisetas com short azul, depois as 3 com short preto. Então, tem várias opções para elas fazerem. Na atividade 1, a gente vai ajudar elas a decidir. Represente com desenhos as outras combinações que elas podem fazer com as cores de camisetas e de bermudas. Então vamos lá. Ali no exemplo a gente tinha uma camisa vermelha e uma bermuda azul. A gente vai fazer o desenho das combinações. Para isso, a gente tem alguns jeitos possíveis. Ó, eu tenho aqui a camisa verde e eu vou colocar ela com a bermuda azul. Fiz uma combinação. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer outra camisa verde, só que agora com um short preto. Eu fiz 2 combinações. Aí agora eu vou fazer com a camisa vermelha e com a camisa preta. Outro jeito que eu posso estar fazendo é o seguinte. Eu pego as 3 camisetas e eu coloco todas com short azul. Aí depois, o que eu vou fazer? Eu faço as 3 camisetas de novo embaixo com o short preto. Terminei de fazer os desenhos das combinações. O que eu vou fazer? Eu vou contar quantas combinações eu tenho. Então, olha só. Tem 3 camisetas, 2 cores de short. E eu quero saber quantas combinações eu posso fazer. Aí depois, na 2, a gente vai responder. A. Quantas são as cores de camiseta disponíveis? Quantas são as cores de camiseta? B. Quantas são as cores de bermuda? Quais são as cores de bermuda que a gente pode ter? E a C. Quantas combinações de uniforme as meninas podem fazer? Então vocês vão, na C, contar quantas combinações vocês fizeram aqui para responder. Lembrando, pessoal, que o professor mostrou 2 jeitos de resolver. Ah, eu vou copiar igualzinho o professor fez no vídeo. Não é para fazer isso. Você vai escolher o jeito que ficar mais fácil. Fazer primeiro as camisetas e só mudar o short, ou mudar as camisetas e o short ficar igual. Tem 2 jeitos possíveis de fazer, só que olha só, aqui tá faltando a camiseta preta e a camiseta vermelha. Aqui tá faltando o short preto. Então vocês têm que fazer as combinações que faltam. 7. Releia estas frases de Juju e responda as questões a seguir. Então aqui, ó, na página 63, nós vamos relembrar o texto de Tiradentes por Juju de novo. Olhem aqui essas 3 frases que tiraram do texto. Foi a coisa mais divertida do mundo. Tiradentes é cercada de montanhas e florestas. A gente fez a maior bagunça no trem. Ah, em todas essas frases, é possível afirmar que Juju demonstra emoção, admiração e entusiasmo, ou ela mostra indiferença, desânimo e abatimento? Ela ficou animada, ela ficou feliz,
ou ela ficou triste, ela não estava muito afim? Por essas frases, qual dessas que a gente vai responder? Que ela estava animada, emocionada, ou que ela estava indiferente, desanimada? Depois, atividade 8. Agora, levando em conta tudo que você observou sobre o relato de viagem, responda: A. Com que intenção Juju escreveu e postou esse texto no seu blog de viagem? Por que a Juju postou esse texto do relato de viagem? Qual seria o objetivo dela? O que ela queria fazer? B. Para quem você acha que esse relato é destinado? Ou seja, qual é o público desse relato? Quem que vai ler esse relato? Quem será que vai se interessar em ler esse relato de viagem? Depois a C. Em relação à linguagem, é possível dizer que Juju escolhe se comunicar de maneira informal, com a intenção de provocar a aproximação do leitor, informal, ou ela fala de um jeito formal, com a finalidade de passar confiança ao leitor? Informal seria como se a gente falasse com os nossos amigos, Ela fala às vezes alguma gíria, fala as palavras de um jeito fofo, às vezes ela fala de um jeito mais espontâneo, algo brincando um pouco mais, enquanto que formal é um jeito sério, é um jeito que você não pode brincar, não pode falar de qualquer jeito. Você tem que falar como se você fosse falar para um médico, para um professor, tudo escrito bonitinho. Então esse texto, ele é informal ou formal? Depois a gente tem um pequeno textinho que fala sobre o relato de viagem. O relato de viagem é um texto que narra acontecimentos ou experiências de quem o escreve. A pessoa que viaja registra fatos que viveu, contando situações pelas quais passou e compartilhando curiosidades e dicas sobre o lugar visitado, ou mesmo sobre o trajeto realizado. Os relatos podem ser divulgados em revistas, blogs, sites, livros, etc. Então, os relatos de viagem servem para contar como foi essa viagem, o que as pessoas fizeram, o que mais chamou a atenção, o que elas mais gostaram, porque assim as pessoas que lerão, elas poderão se interessar e querer ir para esse lugar também, ou às vezes não. Às vezes um lugar é tão ruim que o relato de viagem não vai falar bem dele.